Eu venho fazer uma intervenção em nome do Secretariado Nacional de todo o ensino privado, portanto, incluindo particular, artístico, profissional, IPSS e misericórdias. A carreira docente dignificada no ensino particular e cooperativo, ensino artístico especializado, profissional, nas IPs e misericórdias. A FENPROF é a organização sindical que mais tem lutado pela valorização e dignificação da função docente no ensino particular e cooperativo, incluindo o ensino artístico especializado e o ensino profissional, nas IPs e nas misericórdias. Daqui para a frente, sempre que eu falar no ensino particular e cooperativo, estão incluídos o artístico e o profissional, que é para eu poder poupar tempo. A FENPROF e os seus sindicatos construíram ao longo dos anos um percurso de luta sindical através da contratação coletiva, negociando convenções coletivas que garantiam melhores condições de trabalho, nomeadamente horários de trabalho, carreiras e salários dignos do exercício da profissão docente. Estas convenções, pela importância das matérias reguladas, constituíam o estatuto coletivo dos docentes abrangidos pelas mesmas. Com a revisão do Código de Trabalho em 2013, assistiu-se à degradação das leis laborais. Entre outras, foi introduzida na lei a figura da caducidade das convenções coletivas e ainda a possibilidade destas poderem conter normas mais gravosas que as previstas no Código de Trabalho, designadamente com a eliminação do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador. Estas alterações beneficiaram as entidades patronais, que se aproveitaram deste novo quadro legal e se apressaram a denunciar as convenções coletivas. Também alguns sindicatos, apesar de não serem os mais representativos da maioria dos trabalhadores, fizeram o jeito às associações patronais e celebraram novas convenções coletivas, verificando-se que muitas das convenções publicadas são de retrocesso e não de progresso, com perda de direitos adquiridos pelos trabalhadores. Prova disso são os contratos coletivos de trabalho assinados pela FNE e outros sindicatos no ensino particular e cooperativo, e agora tenho de fazer aqui um parênteses, sindicatos esses que andam de braço dado com a FENPROF nas lutas do ensino público, mas que no ensino particular e cooperativo se esquecem do que defendem para o público e assinam convenções coletivas com perdas de direitos. Ter sido logo há bocado, não é? Foi neste contexto que a FENPROF se recusou a assinar um novo contrato coletivo de trabalho para o ensino particular e cooperativo com a Associação Patronal AEEP, tendo a convenção coletiva em vigor caducado em outubro de 2015. A FENPROF, desde sempre, que mantém a sua posição na defesa de melhores condições de trabalho para os docentes em exercerem funções no EPC, nas IPs e nas misericórdias, nomeadamente o direito a uma carreira digna e valorizada. Neste sentido, a FENPROF reafirma com prioridade na sua intervenção nestes setores de ensino a luta em defesa da contratação coletiva contra as regras da caducidade das convenções coletivas. Perante o impasse negocial com a CNEF para a celebração de um novo contrato coletivo para o ensino particular e cooperativo, a FENPROF avançou com abaixo-assinado a nível nacional com o objetivo de demonstrar à CNEF que os docentes deste setor de ensino estão determinados em exigir: primeiro, celebração de um contrato coletivo de trabalho que reponha direitos e dignifica a função docente nos ensinos particular e cooperativo, artístico, especializado e profissional. Segundo, um contrato coletivo que não discrimine os docentes do ensino profissional relativamente aos dos outros setores, principalmente no que respeita à estrutura de carreira e salários a ela associados, assim como os docentes do ensino artístico especializado no que respeita à organização do seu horário letivo semanal, sem prejuízo de adequações decorrentes de especificidades destas modalidades de ensino. Terceiro, o reconhecimento para efeitos de progressão na carreira de todo o tempo de serviço prestado noutros estabelecimentos de ensino, privado ou público, assim como o tempo de serviço prestado durante o período em que o anterior contrato coletivo esteve caducado. Quarto, a eliminação da norma que prevê a possibilidade de diminuição de retribuição pela entidade patronal mediante redução do número de alunos. Quinto, a exclusão da matéria que estabelece a viabilidade da entidade patronal poder extinguir o posto de trabalho se o docente recusar converter o seu contrato de trabalho a tempo completo para tempo parcial, que, no entendimento da FENPROF, é manifestamente ilegal. Entretanto, a FENPROF e os seus sindicatos já assinaram alguns acordos de empresa que representam o EPC
incluindo o ensino artístico especializado e o ensino profissional, provando deste modo que é possível negociar convenções coletivas que repõem direitos e dignificam a função docente nestes setores de ensino. Entende ainda a FENPROF que a dignificação da função docente nestes setores tem de assentar, primeiro, na exigência das verbas necessárias para o funcionamento das escolas com contratos estabelecidos como é, serem transferidas atempadamente, permitindo o seu normal funcionamento, nomeadamente no que respeita ao cumprimento do pagamento mensal de salários. Segundo, na exigência de um financiamento adequado às necessidades do ensino profissional, designadamente para garantir aos docentes uma carreira adequada à sua responsabilidade profissional e social, no sentido de assegurar a qualidade desta oferta educativa. Terceiro, numa reflexão e discussão alargadas no que respeita ao ensino artístico especializado da música e da dança, nomeadamente no que concerne ao estatuto profissional dos docentes a exercerem funções neste setor de ensino, que não deverá ignorar a sua condição de artistas, que é uma mais-valia para este ensino, tendo em conta a sua especialização. Relativamente aos docentes a exercerem funções em estabelecimentos de educação e ensino pertencentes a IPSS e Misericórdias, a FENPROF, na defesa dos seus direitos, continuará a exigir, primeiro, a aplicação e o cumprimento efetivo das convenções coletivas aplicadas a estes setores, através de processos de mediação laboral na DGERT e denúncias na ACT. Segundo, na negociação coletiva, condições de trabalho iguais às do ensino público no que respeita a horários de trabalho, carreiras e salários. Relembro que nós tivemos 2 anos para conseguir negociar um contrato coletivo para as IPSS sem congelamento na carreira, porque outros o tinham feito antes e a FENPROF lutou para ter uma carreira sem congelamento nas IPSS e conseguiu, publicando um contrato coletivo em 2017. Quanto ao financiamento público a estes estabelecimentos de ensino particular, IPs e Misericórdias, a FENPROF exige a fiscalização e controle por parte do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de modo a evitar a utilização dessas verbas para fins distintos do seu objetivo. A FENPROF, já aqui foi dito hoje, mas eu vou referir novamente, também não desistirá, estou a acabar, de lutar pelo reconhecimento do tempo de serviço dos educadores de infância a exercerem funções em creche, para todos os efeitos, incluindo carreira e concursos, assim como exigir que o Ministério da Educação passe a tutelar pedagogicamente as creches. Para a FENPROF, todos são docentes e exercem a mesma profissão, independentemente do vínculo contratual ser público ou privado. A FENPROF reafirma a mesma profissão, os mesmos direitos. Assim, no próximo triênio, a FENPROF irá continuar a ter uma forte intervenção sindical na luta por melhores condições de trabalho, pela valorização e dignificação da função docente no ensino particular, nas IPs e nas Misericórdias. É com esta determinação que, juntamente com os docentes, para conquistar o futuro, queremos construir uma FENPROF ainda mais forte no ensino particular, nas IPs e nas Misericórdias. Vivam os docentes do ensino particular e cooperativo, das IPs, das Misericórdias, viva o 13º Congresso Nacional da FENPROF. Obrigada, Graça.